Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Shalom, graça e paz, bem-vindo ao programa Café com Maná, um programa diferente dos outros, mas feito como gente, para gente igual a você. Glória a Deus pela sua vida, por você estar ligado, sintonizado aqui na Rádio Sara Brasil FM, você que é de São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul, Tchê e Grande Florianópolis, receba um abração do meu tamanho, um abraço ao Denis, aquele que nos coloca e nos tira do ar todos os dias. Um abraço a você que nos acompanha por todo o Brasil, por essa terra, através do YouTube e do Spotify. Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço, bem-vindo, Bispo Robson. Tudo bom, Pastor Kennedy? Bom dia, Denis, que Deus abençoe você, todos os nossos ouvintes, Brasil, né? E quem nos conseguir ouvir pelo YouTube, Café com Maná, o nosso canal, que Deus abençoe ricamente, poderosamente, que a mão do Senhor esteja com vocês. É isso aí. Amém, amém. E vamos ficar juntos num tempo de crescimento, discussão, alinhamento, né? É um tempo de edificação. Que o Senhor abençoe a sua vida nesse dia. Bom, nosso amigo Bispo Hugo está em holiday, né? Está em um período sabático da vida dele, especial, comemorando aí 30 anos, eu acho, de casamento com a Bispa Gisela, né? Então, ele está ausente aí por motivos maravilhosos, né? Mas vamos continuar com a gente aqui, vamos lá. O Bispo João, acho que está querendo entrar, que está aguardando. Jonas João, deixa. Isso, libera o Bispo João. Bem-vindo, Bispo João. Bom dia. Shalom, graça e paz. Bom dia, meninos. Tudo em riba? Tudo em riba. É isso aí. Bom dia. Amém. Vamos lá. Vamos começar. Eu estou aqui Tá chovendo muito aqui em Porto Alegre, né? E o som da chuva vai atrapalhar um pouco aí. Não sei se está chegando aí. Não. Dá para ouvir bem. Que beleza. A chuva não. Chuva não, sem chuva. Eu estou com um pouco de dificuldade de ouvir vocês aqui por causa do som da chuva, né? Chuva forte, bicho? Uma chuva, assim, não é uma chuva torrencial, mas é uma chuva relativamente forte, sabe? Preocupa, tá chovendo não? Preocupa? Mesmo, não é garoa, não, tá chovendo mesmo. E preocupa? Não, assim, para efeito de enchente, não saberia dizer assim se preocupa, né? Mas acho que não. Mas já é o suficiente para encher as ruas, né? Eu tive muita dificuldade de chegar aqui na igreja, porque a gente ora de quarta a sábado aqui, né? E foi muito difícil chegar, porque aqui na parte da frente da igreja já está fechada, né? Essa área que eles fecharam, porque já inundou ali uma das ruas que dão acesso aqui a essa região, que é a Avenida Tramandaí, né? Que é um acesso que tem aqui, já está com muita água. Então, eles bloquearam aqui na frente da igreja, só quem mora aqui na região que pode entrar, né? Ou quem tem atividade aqui. Preocupante, né? Ontem eu estava acompanhando um comentário de como as pessoas estão com medo, né? Houve crianças, idosos, as pessoas em geral, né? Quando fala que vai chover em certas regiões, aí, né, elas já ficam... Em Eldorado, eles estão com medo. Eldorado é uma cidade aqui próxima, né, na região metropolitana de Porto Alegre, o Kennedy conhece. Ali, alguns bairros já está começando a entrar água de novo, por conta da chuva. A chuva está sendo... A chuva, ela começou, na madrugada, ela já estava bem intensa, entendeu? Foi bem intensa na madrugada e continua intensa. Não é uma chuva assim muito forte, mas é intensa. A gente que é de fora fica tentando imaginar, né, Bispo Robson? Porque
a rede fluvial, né, de esgotos da cidade deve estar entupido, né, porque a água não corre. A água volta, é isso, Bispo? É mais ou menos isso? Porque tem havido... O que houve foi uma... Como é que eu posso dizer, né? É difícil da gente... A cheia, além de trazer muita coisa do rio, né, que entupiu as redes de esgoto e tudo mais, né, tem facilitado muito tem dificultado muito o processo de expelir a água, né, de devolver a água para o Guaíba, né, que é o bombeamento, né, e a água acaba saindo pelos bueiros, entendeu? É mais difícil, o escoamento da água está mais difícil que o normal, né? Então, qualquer chuva muito forte já causa todo um transtorno na cidade, né? Mas não enchente, não cheia, né? Mas é um transtorno aqui em Porto Alegre, né? E a reconstrução do Estado, tá caminhando isso? Como é que está a reconstrução do Estado? É um processo ainda. Por exemplo, algumas estradas aqui que estavam totalmente... as estradas estavam totalmente interditadas, estão sendo liberadas, né? Praticamente todas as estradas, mas não é uma liberação do mesmo estado de antes. Há muito o que se fazer ainda nessas estradas. Eles criaram mecanismos de liberar essas estradas, mas o refazimento do que foi destruído em termos de pontes, de buracos e tudo mais, vai levar muito tempo, né? É muito dinheiro, muita coisa, mas eu creio que dinheiro não vai faltar, né? Mas é um processo difícil. E para as famílias que estão retornando, para as empresas que sofreram os efeitos, né, da cheia, como é que nós podemos dizer? Ainda é um processo muito lento, né, de reconstrução, de viabilização, de financiamento, de dinheiro para você poder reconstruir. Vai ser um processo difícil, né? Mas eu acredito que vai ser um processo que vai reconstruir, e todo o processo de reconstrução, como nós vimos em toda a história, né, é um processo também que produz muitas oportunidades de negócios, de oportunidades sabe, normalmente prospera, né? Nós vimos a reconstrução da Europa, né? Quando você olhar para a Europa depois da Segunda Guerra, agora acabou, não tem mais nada para fazer, está tudo destruído. Mas o processo de construção levou uma grande riqueza, uma riqueza espetacular, né? A Europa, foi a época que a Europa mais cresceu, foi depois da destruição, né? Porque o processo de construção leva a obra civil, construção civil, financiamentos, muito dinheiro que se investe naquela região, tudo isso leva. Então, nós estamos, apesar de, como é que nós podemos dizer, perplexos, né? Mas não desanimados, né? Porque nós vemos ali, nós temos a esperança de que nós possamos avançar no processo de reconstrução. Estou aqui ao lado da minha digníssima esposa, mas... Está difícil aqui. Bom dia, Bispa. Shalom. Bom dia, Shalom, Bispa. tudo bom com vocês? Graças a Deus, tudo bem. Bem-vindo ao programa. Ao som da chuva, infelizmente, mas temos que encarar, né, essa realidade, expectativa de que não se delongue, né? Que cesse logo, mas estamos enfrentando aqui de novo a chuva, né? Com fé, logo ela vai passar. Hein, Bispa Juscelia, essa parte de limpeza, de limpar o esgoto, destravar o escoamento, é algo que a gente não vê, né? Porque é por embaixo da terra, né? Algo escondido. Enquanto isso não acontecer, qualquer chuva vai causar esse transtorno aí na cidade, nas casas, né? Eu estava vendo ontem pessoas ficando em pânico já, né? Por causa da chuva, né? Porque, pelo barulho da chuva, sabia, Bispo João? Bispo Juscelia? O barulho da chuva tem deixado pessoas já
assim, alarmadas, né? E essa região aí do Vale do Taquari, eu estava lendo uma reportagem na Infomoney, que ali terras que há 5 anos atrás valiam muito, muito, muito dinheiro e hoje não valem quase nada, porque a água levou todo o mineral que tinha na terra, então ela perdeu seu poder de plantação. A gente sabe que a terra se recupera, né? Mas até se recuperar e voltar de novo a plantar, a produzir, dar frutos, então nós torcemos para que se levante logo, né? Para que venha logo esse tempo de renovo, de prosperidade. Nós queremos muito isso aí no Rio Grande do Sul. Bom, vamos passar para o assunto. Travou ou não? Ah, tá. Eu coloquei uma matéria que eu achei interessante, eu recebi de um amigo, mas aí a gente pensa um pouquinho, né? Como a tecnologia impacta a vida social, né? Então, a matéria é do portal Terra e diz assim: Starlink, na Amazônia, deixa indígenas sedentários e viciados em pornografia. Eu achei interessante essa questão, porque vai colocar uma das tribos aqui, deixa eu ver o nome da tribo aqui, Marubo, o grupo indígena Marubo. Aqui mostra que lá nas profundezas do Amazonas, eles receberam internet, já tem 9 meses isso, e aí uma entrevista ao jornal The New York Times, os moradores locais, os jovens ali, começam a ter costumes que não eram costumes dos indígenas, são costumes dos brancos. É assim que está colocado na reportagem, né? Costumes, ó, internet, 9 meses, hein? Costumes diferentes. Aí começa aqui, né? Incluindo a falta de interesse em atividades manuais, além de comportamentos mais preguiçosos. Dentre as queixas da população local, destaca-se bate-papos em grupos cheios de fofocas, redes sociais viciantes, desinformações, fraudes e golpes. Aí vem vícios em jogos e pornografia. Aí na entrevista no jornal, aqui relata que a internet está ajudando a educar filhos, mas também mostra preocupação com videogames e também, né, a questão da pornografia. Eles estão viciados em pornografia. O que vocês me falam das tecnologias? Porque eu tenho visto discussões, a preocupação dos centros discutindo sobre tecnologia é a IA, né? Inteligência artificial. Né? O dilema da IA, quais os perigos da IA, desinformação, gerar falso conteúdo e não sei o que lá. Mas e as tecnologias que já estão implantadas? O que elas causam na sociedade? Eu acho que a tecnologia é algo bom, né? Porque facilita a vida, facilita a comunicação. É uma bênção, né? Nós podemos ter esse instrumento na mão. Agora, como todas as coisas, pode ser mal usado, né? E é o que está acontecendo muitas vezes, porque a gente toda tecnologia, todo instrumento, tudo que existe na vida, aliás, né, pode ser usado de uma forma boa, pode ser usado de uma forma negativa. Eu acredito, essa consciência que nós temos que ter, né? Eu estava vendo uma entrevista do Jonathan Haidt, que acho que é talvez hoje o psicólogo mais famoso do mundo, né? Ele é um psicólogo social, né? Ele faz análise do comportamento das pessoas, e ele estava falando que as redes sociais e a pornografia, justamente que você está falando aí, né? As redes sociais e a pornografia estão destruindo nossas crianças. Porque as crianças têm acesso à internet, e as internets estão coalhadas de pornografia. É muito fácil se você acessar a pornografia pela internet, até no Twitter. Não sei se no Twitter é possível, né? Se nas redes sociais normais eles têm algum mecanismo de bloqueio de pornografia, né? Mas eu sei que ele estava falando isso. Primeiro que as crianças não têm mais interesse na interação
presencial, né? As crianças começam a querer ficar só na rede social. E esse vício nas redes sociais torna muito próximo o acesso dessas crianças a algo extremamente perigoso para elas, que é a pornografia, porque uma criança não tem a compreensão do que é um ato sexual e recebe aquela informação através daquela maneira totalmente distorcida, né, totalmente abusiva para com a mulher, né, que você vê na pornografia. Há uma normalização, uma tendência muito grande na sociedade de normalizar a pornografia, como se todo mundo consumisse e fosse algo normal. Eu já vi entrevistas em que o cara falando isso, não, na verdade todo mundo consome pornografia, falando na frente de uma mulher, inclusive, né? E a mulher não deixou de confirmar que todo mundo consome pornografia, e não é verdade, né? Eu acho que tem muita gente que não consome, não é algo assim que você pode dizer que todo mundo consome, né? Mas há uma tendência de normalização da pornografia. Nós vemos que isso se tornou um problema até dentro da igreja. A igreja, líderes, pastores, com problemas não só de acesso à pornografia, mas de vício mesmo, viciados em pornografia. E crianças viciadas em pornografia. Você vê que é uma coisa séria. E é uma consequência da facilidade que a tecnologia traz de você acessar qualquer tipo de informação. Ao mesmo tempo que a facilidade desse acesso é algo positivo, ele traz junto consigo um perigo, né? O benefício traz junto consigo um perigo. Não adianta a gente querer... como é que eu posso dizer? Impedir o consumo das redes sociais e da própria tecnologia em si, né? Da própria internet em si. Isso é impossível. Hoje em dia é muito difícil você se comunicar, por exemplo, sem você estar conectado ao WhatsApp. Todo mundo se comunica hoje pelo WhatsApp, né? Como é que você vai fazer para não consumir, né? Agora, quem não tem estrutura, quem não tem maturidade para lidar com todos os perigos que esse benefício traz, precisa da ajuda, do auxílio da pessoa que tem a responsabilidade por essa vida, né? Então, eu acho que eu não diria que a tecnologia é um mal, né? É um bem, mas é um bem que traz alguns perigos consigo, né? E que devem ser muito bem administrados para que não aconteça esse tipo de coisa. O que você acha, Mano? Eu vejo da mesma maneira, né? Hoje é impossível a gente ficar, né, sem o celular, né? Porque está tudo acontecendo, né? Hoje, virtualmente, nós temos essa realidade nossa e a realidade virtual, e a gente tem que estar funcionando lá também, onde as coisas estão acontecendo paralelamente, né? E nós precisamos nos inserir nesse mundo virtual, porque ali a realidade está acontecendo também, né? Não é uma realidade que dá para a gente se excluir, e senão nós vamos ficar fora do mundo, né? Não tem como a gente, para não se contaminar, né, ter essa possibilidade de sair dessa realidade aí. Então, nós vamos ter que aprender a nos proteger, né? Então, eu vejo muito assim, com relação às crianças, adolescentes, né, a responsabilidade dos pais, né, em estar supervisionando, em colocar ali os bloqueios necessários para que essas crianças não tenham acesso à pornografia, nada que vá prejudicá-los. Então, vai exigir muito dos pais, nessa supervisão. Os pais precisam estar muito atentos com relação aos seus filhos, né? Não pode deixá-los à vontade, ter os horários ali para ficar. Sei que é muito difícil, né? Porque eles querem o tempo todo, né? Assim como eles veem os adultos ali o tempo todo, com o celular e consultando, eles também querem, né? Aquela questão também dos pais serem os modelos, né? Os adultos são os modelos, eles nos veem o tempo todo no celular,
Então, acho que também os pais precisam ter essa noção de ter esses momentos também de estarem com seus filhos, né, sem estarem com o celular, interagirem, brincarem. Né? A gente vê hoje nos restaurantes, muitas vezes, as famílias, né, todos no celular, né, sem interação, não se conversa mais. Nós fomos agora no Dia dos Namorados, né, jantar no restaurante, os namorados com o celular. Foi de certo, um está mandando mensagem de amor para o outro, né, pelo WhatsApp. Mas é incrível, eu mostrava, olha só, não era um, não. Né? Vários com celular, um na frente do outro, os dois com celular. Aí... Um olhando seu celular, o outro olhando seu celular no Dia dos Namorados. Né? Então, nas famílias também, os filhos estão vendo os pais ali o tempo todo, né? Eu creio que os pais precisam dar esse exemplo, né, de ter controle. Porque se os pais também não têm controle, como é que vão exigir que os filhos tenham, né? Então, de ter essa noção de que são modelo, né? De não ser algo como muitas vezes parece que é algo que é incontrolável, né? Não é verdade. Nós precisamos ter esse período de parar e interagir, de olhar nos olhos, né? De fazer brincadeiras e de contar histórias, de ter essa parte humana, porque é o que está se perdendo. As pessoas não têm mais essa facilidade que a gente tinha, né, de interação, né, essa questão social que está se perdendo, que é muito importante. E eu creio que até acontece uma fuga da realidade, né? Quando alguém tem algum problema, até essa questão da pornografia, eu vejo muito por aí também. As pessoas, quando estão enfrentando alguma situação difícil na vida, algum problema, fogem da realidade, vão ali para um site pornográfico, para alguma coisa que vai fazer ela esquecer dos seus problemas, dos seus dilemas. Então, estão encontrando subterfúgios ali na própria internet, né, para a solução dos seus problemas, né, não soluções, né, para fugas, né, da realidade, ao invés de procurar né, soluções na prática que tem a ver com a interação, né, pessoas para conversar, pessoas para dividir a vida, que hoje é difícil de você achar, porque ninguém está mais com os ouvidos ali disponíveis, né? Está todo mundo ocupado com seu próprio smartphone ali. Mergulhados nisso, né? Ouvidos disponíveis, né? Completamente mergulhados. A última vez que eu andei aqui de trem, usar a expressão que todo mundo usa, andei de trem, né? Mas, na verdade, assim, eu moro numa região metropolitana, que liga a minha cidade, as cidades da Grande São Paulo a São Paulo. E o trem é realmente o meio de transporte mais fácil, né, para chegar até São Paulo cidade, tá? E quando eu entro no trem, é impressionante as pessoas, aquele negócio lotado, mas todo mundo de cabeça baixa olhando para o celular. Quem está sentado está com o fone de ouvido olhando para o celular ou olhando para o celular. Você não vê mais pessoas assim interagindo. É muita gente dentro de um vagão e ninguém conversando. Um ou outro só, né? Porque aqui o negócio realmente toma uma proporção grande, né? Entra muito cheio, né, os vagões de trem. Mas muita gente olhando para o celular. É impressionante, impressionante. E vai, daqui da minha cidade até São Paulo, dá uns 45 minutos, né? Vai até São Paulo, assim, sem problema nenhum, né? Como dito o comportamento, né? Como mudou o comportamento. E o que me impressiona nessa reportagem é que os indígenas que não tinham contato com isso, em 9 meses, já têm comportamentos assim, muito parecidos com os nossos, né? Da sociedade, e coisas ruins, né? Não só coisas boas. Tem coisas boas, claro, sempre tem. A tecnologia nos dá coisas muito interessantes. Até nós falando aqui hoje, é uma vantagem da tecnologia, cada um num estado, e nós estamos conversando ao vivo. Né? É impressionante. Mas, ao mesmo tempo, tem essa questão, né? Pornografia e outras coisas mais, né? Preguiça. Interessante eles terem
avaliado isso, né? Uma dificuldade, mexe no comportamento, né, do ser humano. E outras coisas mais que eles colocam ali, né? Fake news, conversas, discussões nesse mesmo nível de problemas que a gente tem encontrado no nosso meio. E aí, Kennedy, o que você diz? Acho que nós voltamos ao Gênesis. Vou fazer um paralelo aqui, né? A internet é a fruta. Só que dentro dessa fruta ela contém o bem e o mal. Ela tem o bem e o mal. A internet, para mim, é bem esse lugar. Você pode se beneficiar, tirar muitas coisas positivas da internet. Olha que interessante. Ontem eu estava conversando com um economista e ele estava falando sobre a tokenização, tá, do mercado imobiliário. Né? E ele, conversando comigo, ele falou: Kennedy, eu como economista, por exemplo, eu não confio no Bitcoin, porque o Bitcoin, ele fazendo uma comparação, ele, né, dizendo assim, eu não apoio o Bitcoin porque o Bitcoin não tem lastro, né? É algo que você não tem lastro, não tem algo físico para você comprar, né, e depois vender. Agora, não, você está tokenizando, né, dividindo em pequenas partes um imóvel, né, e hoje isso vai possibilitar que qualquer pessoa possa comprar parte de um imóvel por 15, 20, 30 reais e ganhar um percentual do aluguel desse imóvel. Então, aí ele estava me explicando, eu me esforçando ali para entender, lendo a matéria. É um cara muito inteligente, um irmão em Cristo. E o sócio dele é um homem, esqueci o nome dele agora, é um brasileiro, que foi o maior sócio físico da iFood aqui no Brasil. Então, ele estava me contando do benefício que vai ser, né, pela internet, a tokenização do mercado dos imóveis. Então, já está tudo regulamentado, tudo autorizado. Na Europa, isso já acontece. Ele disse que o Brasil está atrasado há 5 anos, né? E essa onda ela está chegando agora com muita força, né? E eu achei interessante. Isso é muito bom, né? Por exemplo, a minha filha, Giovana, de 12 anos, eu falei para ela assim: filha, o que você ouvir na escola é uma maneira muito legal de você aprender em casa. Aí eu pego a matéria dela, coloco no YouTube, escrevo, digito ou falo para o YouTube o que ela aprendeu e ela reaprende através de uma linguagem infantil para criança, adolescente, aprender aquela matéria de matemática, de física ou de química, né? E ela ama aprender assim. Ela falou: pai, que legal. Aí agora ela passa a tarde estudando, vendo, o estudar dela é ver na internet a matéria que ela aprendeu. A Giovana, outra coisa, ela está estudando italiano. Né? Tem um aplicativo, eu não lembro o nome, você pode aprender outras línguas, né? E ela que está aprendendo italiano, ela fica lá ouvindo italiano, ela gosta de cantar, então ela vai tentando cantar em outras línguas. Então, tem um lado bom da internet, mas tem um lado muito perigoso, como a bispa estava falando, é uma criança, né? Você tem que estar supervisionando, porque no meio de um desenho pode entrar uma imagem que a desperte para o lado sexual, ou para a rebeldia, ou para outras áreas. Então, essa parte, que é a parte dos pais, né, eu vejo que por conta do dia a dia e da rotina da família, os filhos ficam sozinhos, normais, ficam nos quartos, né, trancados com seus celulares ligados. E ali eles podem estar assistindo vídeos pornográficos, ali eles podem estar sendo induzidos por uma outra pessoa a cometerem suicídio, enfim, a N coisas. Então, tem um lado muito bom das redes sociais, da internet, da tecnologia, né? Na minha área de trabalho, por exemplo, eu trabalho na parte comercial, a inteligência artificial é muito importante. Eu preciso de captação de leads. Hoje isso é via internet, meus clientes chegam via internet, chega na palma da minha mão, tem que fazer um funil de vendas, enfim, é muito bom, mas por outro lado também, né, muito tempo com o celular
ele tira, como a bispa falou, ela te joga numa outra realidade, joga numa outra dimensão, né? E aí as pessoas ficam ali com o dedinho para cima, né? Olhando, ouvindo, e elas se desligam do mundo real e ficam assistindo vídeos. Quantas vezes a gente para, assim, entre aspas, de bobeira, né? E fica ali vendo os vídeos. Né? Isso é para tirar a gente de um contexto, somos jogados em outros, esquecemos temporariamente da realidade, da vida, do dia a dia. Alguns não querem voltar mais para a realidade, porque não conseguem... Cada vídeo desse, cada coisa que você vê diferente na internet produz endorfina, produz um hormônio de prazer. Você sente cada coisa nova que você vê. Então, você fica viciado em procurar uma coisa nova, entendeu? Você vê um programa, por exemplo, você vê no YouTube alguém falando sobre alguma coisa, aí o YouTube já te manda um monte de coisa sobre aquele assunto, né? E aí você clica de novo, aí já surge um novo interesse, aquilo vai gerando, vai te fazendo você se esquecer da realidade, né? É um processo diferente. Eu queria chamar aqui a atenção de algumas participações aqui. Está sempre a barbearia Dom Rafael aqui, sempre participando conosco. Um abraço, acho que é lá de Maringá, né? A Jéssica, que acho que é da igreja do pastor Kennedy, né? A Jéssica Costa Nunes. A Sinara, né? Que nossa querida discípula aqui da Sara Nossa Terra, da Sara Zona Sul. O Omar Nasser. A Maria Rodrigues, que tem aqui várias participações. A Elis, né? Um abraço, Elis, Rodrigo, que é aqui da nossa igreja. E a Maria fala aqui de alguns benefícios, né? E algumas desvantagens da internet. Os benefícios é mais ou menos o que a gente falou, mas ela coloca algumas desvantagens, como perda de contato social, né? A gente interage menos, perda do contato presencial, exposição a conteúdos indevidos, né? Por crianças. A Ana Clara fala dos malefícios da pornografia, né? Que gera malefícios muito graves ao psicológico e também distorce a experiência sexual, né? A pessoa acaba querendo transportar para a sua vida aquelas experiências que ela vê na pornografia, né? A pessoa acaba sendo viciada no irreal, né? E não na realidade, né? Da experiência sexual, né? A pornografia, de uma certa forma, é uma experiência de plástico, né? De borracha, né? Que a pessoa está tendo. Só que a imaginação dela fica a mil, né? E ela quer transportar aquela coisa totalmente irreal, totalmente produzida, totalmente fake, na verdade, né? Porque é feita para ser filmado, né? Ainda que seja um ato real, mas é feito para ser filmado sem a naturalidade de um ato, de uma experiência autêntica, né? Mas a pessoa quer transmitir para a sua realidade, né? É muito ruim, né? E a Elis fala sobre a modificação o vício digital, né, o vício nas redes sociais traz para as crianças, que ficam muito mais nervosas, as crianças, muito mais impacientes, né, principalmente por causa dos jogos, né, que precisam ser limitados. As crianças estão viciadas em joguinhos, né? Eu vejo lá, nós temos 2 meninos que vão lá em casa, 2 crianças que vão lá em casa, que são filhas da moça que trabalha conosco, às vezes estão lá conosco, ficam o tempo todo, né, amor, ligado no celular, não ficam brincando com atividades físicas, ficam no celular, né? Então, aí a Maria também fala, a Maria faz uma pergunta aqui interessante que a gente pode abordar agora, das consequências disso para a igreja, né? E era bom a gente dar também alguns caminhos, né, de ficar reclamando aqui, né? Mas era bom a gente falar algumas coisas práticas, né, para ajudar os pais e as pessoas em geral, né, de como lidar com as redes sociais, né? A Maria pergunta: o que os senhores podem dizer da internet com relação à Bíblia digital? A consequência da diminuição do uso da Bíblia em papel da igreja. O que você acha sobre isso, Robson? Fala aí para nós.
Eu gosto de ler, eu gosto da Bíblia papel, e eu gosto de agenda, escrever, eu sou analógico. Né? Eu estou lutando para conseguir colocar algumas mensagens minhas no... como é que chama isso? iPad, alguma coisa assim, mas confesso para vocês que, como eu aprendi a escrever, eu gosto muito de ouvir e escrever. Eu assimilo assim. Isso me dá uma capacidade maior de compreensão do que eu estou ouvindo. Agora, eu vejo que as pessoas perderam um pouco disso, porque com a tecnologia, como eu disse, se foi constatado lá no meio dos indígenas, né, traços de preguiça. Quando eles constatam isso, é porque existe comportamentos que não tinham antes. Eles tinham certas, né, atividades, atitudes, e agora não querem. E eu vejo que a tecnologia, esse é um malefício, ela causa essa questão, porque a tecnologia está te dando facilidades para você, vamos dizer assim, absorver o conhecimento. Né? Não sei se vocês sabem, mas tem hoje aplicativos que, conforme alguém vai falando, ele vai escrevendo, né? Você não precisa nem escrever mais, né? Você vai conversando e ele vai escrevendo tudo que você vai falando, né? Impressionante a coisa. Ajuda por um lado, mas pode causar esse tipo de dificuldade no outro. Eu vejo que a tecnologia, quando fala da Bíblia, né? É bom, tá? Porque não precisa carregar a Bíblia, né, debaixo do braço agora para todo lugar. Qualquer lugar você tem a Bíblia. Você consulta a Bíblia. Você pode pegar, dar um Google ali, encontrar um versículo ou versículos correspondentes. Isso ajuda muito. Mas eu entendo também que diminui um pouco essa assimilação de conhecimento, né? Porque facilita demais. Então, a absorção do conhecimento, ela diminui. Então, você tem benefícios e malefícios. Né? Tem que ensinar o pessoal ainda, né, aquela cultura da leitura. Tem que incentivar a leitura. Ah, mas posso ler lá um e-book? Pode ler um e-book. Né? Mas o e-book também tem que ter um aplicativo específico, né? Não é tão simples assim. Benefícios e malefícios. Fala, Kendi. Não, é interessante. Mas aí, tem a questão, não só da Bíblia, né? Tem a questão das redes sociais, né? Eu percebo que as pessoas têm... hoje, as igrejas sofrem um pouco com isso, né? Com essa questão da comparação, né? Como as pessoas hoje consomem muito pregações e mensagens e coaches, né? Isso traz para a pessoa um leque, o excesso de opções, o excesso de opções deixa a pessoa perdida. Uma vez eu estava ouvindo alguém falar que o problema dessa perspectiva de gênero, né, que chegou na sociedade, né, é que você está confundindo demais as crianças. As crianças tinham muito claro as opções de sexualidade, era homem ou mulher, né? Hoje você criou um leque e apresenta esse leque para as crianças, e isso deixa as crianças perdidas. E eu vejo um paralelo com relação a essa questão. As pessoas ficam consumindo pregação o tempo todo, querendo encontrar. Gente, querendo uma novidade, né? Você quer uma novidade, você quer alimentar um sentimento ali, né? Mas você precisa mesmo de comunhão com Deus, você precisa do básico, né? Você precisa quando se conectar com Deus, estar na presença de Deus. E as igrejas estão sofrendo muito isso, porque a pessoa traz essa confusão para dentro da igreja, a pessoa traz essa comparação, começa a ficar insatisfeito, né, com o pastor, que o pastor não tem aquele charme, aquele desempenho, que ela vê lá em 10, 15, 20 pastores que ela está vendo na rede social, né? O que você acha dessa realidade, Kendi? Não, e tem mais. Talvez alguns de vocês que estão nos ouvindo e nos vendo, talvez você tenha sido içado, pescado por um impulsionamento no Instagram de uma igreja ou de um pregador. E talvez nem tenha sido pelo evangelho, foi a sua curiosidade, o que te atraiu
a este lugar que hoje talvez você frequente, né? Foi essa estratégia. É interessante analisar tudo isso, porque sempre tem os dois lados, né? Tem uma igreja na minha cidade que ela surfou literalmente sozinha na época da pandemia. Ela avançou e cresceu e pegou muita gente, né? Por causa da rede social, quando as pessoas live era novidade e cultos online, ela surfou sozinha. Hoje é uma mega church surfada, e pessoas acharam aquilo legal, novidade, bonito, a imagem, tudo pronto. Muitas pessoas deixaram as suas igrejas. Mas é uma mega church com membros de outras igrejas, ou é uma mega church que trouxe um monte de gente do mundo? Não, mega church com a maioria são membros de outras igrejas, entendeu? Lógico que com o tempo depois eles começaram a alcançar, mas o início foi assim, de pessoas de várias igrejas reunidas num só lugar, né? Por quê? Porque realmente era novidade, continuou, foi a estratégia, permanecem grandes, entendeu? Investem, né? Investem muito nisso. Não é orgânico, enquanto o nosso crescimento ali é orgânico, 1 a 1, ganha 1, perde 3, ganha 10, e vem e volta. A gente, na internet, quando a gente, numa célula, às vezes a gente ganha, para ganhar, levar um visitante, a gente faz aquele esforço de avisar, trabalhar, e vamos lá e fazer um culto especial. Tem igrejas que, num investimento aí de Instagram, o Face e outras redes, consegue atrair várias pessoas, porque vai ter o ícone tal, o cantor tal, o pastor tal. Então tem esse lado, né, no qual a igreja ela se transformou, né, e as pessoas são atraídas, né? Mas esse é o lado ruim, mas tem o lado bom, né? Tem pessoas sérias que usam a internet para promover o evangelho, para pregar, que expõem ali conteúdos valiosos, conteúdos importantes. Agora, essa avaliação que é difícil, bispos, que ela é muito sutil, né? E esse desejo de consumir algo novo, né? A internet oferece de graça. Por exemplo, se a pessoa quiser agora nos contestar ou não gostar de uma pregação que a gente faça, ou de um comentário que a gente faça, ela vai encontrar um outro pastor dando a opinião contrária em relação à nossa na internet, sabe? Então, infelizmente, hoje ficou muito assim. Esse excesso é um excesso que baixa o nível, não qualifica muito, tá? Na verdade, não qualifica muito, até porque eu conheço vários jovens que trabalham com mídia, com redes sociais. Um deles me falou assim: pastor, você sabe cozinhar? Não. Realmente eu sou um péssimo cozinheiro, né? Eu sei fazer um bom café, um bom miojo, né? Ferver uma água e tal. Isso eu sei fazer assim com maestria. Agora, além disso, não sou bom, confesso para vocês. E aí ele falou assim: pastor, eu vou te fazer um mestre na cozinha. Eu falei: como? Ele falou: não, só eu consigo te deixar em 1 mês. Eu falei: para, rapaz, como? Que curso é esse? Não, você não vai fazer o curso. Você vai ouvir e vai copiar. Vai ouvir, vai copiar e vai falar. Só vai mudar o nome do canal. Você vai se tornar uma autoridade em cozinha, em qualquer tipo de cozinha. Escolhe aí. Eu falei, por exemplo, eu fiz churrasco uma vez só na vida e não deu certo. Eu nunca mais tentei. Aí ele falou: eu vou te fazer o melhor churrasqueiro que tem, mas na internet, tá? Na internet. Sushi. Eu falei: não, como é que eu vou fazer um sushi? Não, na internet eu crio o Kennedy fazedor de sushi. É incrível como... Eu falei: então quer dizer que a grande maioria é mentira, as pessoas não são aquilo que estão falando ser. Ele falou: verdade. A grande maioria não são aquilo que dizem ser, não sabem fazer aquilo que vendem, entendeu? Que vendem. As pessoas consomem muito cursos de pessoas que nunca venderam. A pessoa nunca vendeu, mas ela fala como autoridade em vendas, assim que torna. Então,
é um campo perigoso demais. E as pessoas estão comprando, e comprando igrejas também, comprando artistas, comprando palavras, comprando opiniões. Talvez você está se tratando com um fake terapeuta. O terapeuta, ele, enquanto você... Sabia disso, bicho? Olha só. Você conta um problema para o terapeuta, aquilo que você está falando está indo direto para um canal da inteligência artificial, ele está te olhando aqui, do outro lado ele está lendo já a cura. Ele está lendo porque a voz, isso que o Bispo Robson falou agora, né? A pessoa está falando, está indo para outro celular, no outro notebook, a inteligência pega as palavras e já você baixa o volume e você vai lendo ali a direção que você tem que dar para aquela pessoa. É assim, gente. É assim hoje, infelizmente é assim. Então, sabe uma coisa que eu acho que... É bom e é ruim. Viu, Kennedy? Você colocou um ponto bem interessante. Quando se trata da igreja, eu acho que as pessoas estão limitando experiência com Deus no que elas encontram na internet. O empirismo, que é uma linha da filosofia, trata conhecimento, né, como formação através dos sentidos. Então, a internet, ela aguça muito os sentidos. Né? E o que o empirismo diz? Né? Que o conhecimento, a base do conhecimento, está ligado aos sentidos. Eu entendo que é muito mais do que isso. Então, eles colocam essa questão acima da razão. Agora, imagina, eles colocam a questão do sentido, né, além da questão do conhecimento, a questão da experiência, a formação de conhecimento através da experiência produzida pelos sentidos. Eu te pergunto, né, com a igreja, vamos pegar aqui, né? A pessoa está assistindo um sermão, ok, muito bom, conteúdo e tal. É a mesma coisa de estar na igreja debaixo daquela atmosfera, daquele ambiente onde o Espírito de Deus está movendo. Como é que é isso? Alguém orando com você, junto com você, né? É diferente de alguém ali pela internet. Como é que funciona isso? Será que a internet não está limitando as experiências, né? O que a pessoa poderia alcançar, receber de Deus? É uma pergunta. Sem áudio, Bispo João. É muito diferente, porque na igreja... Completamente diferente. A gente percebe que Deus, ele se manifesta de uma forma especial, né? A unção de Deus, a presença de Deus, né? É algo magnífico, né? Na igreja. Não tem como a gente comparar, porque é algo que o Espírito da gente recebe no templo, né, na igreja, e também a questão de estar junto com os irmãos, né, a questão da congregação, né, por isso que a palavra nos adverte a gente congregar, né, o fato de estar um com o outro ali, eu vejo que esse formato da congregação, né, faz com que Deus derrame uma glória sobre nós, que isso não vai pelas ondas ali, né, da internet, ele não chega. É claro que a pessoa em casa, ela pode ter uma experiência com Deus, né? Deus não se limita a nada, né? Mas existe algo especial que está relacionado com a casa do Pai, né? Com o templo. Então, não tem como a pessoa não vir, né, e achar que é a mesma coisa, né? Por comodismo, né? Muitas vezes as pessoas... hoje também é essa questão, né, que você colocou, né, o Bispo Robson, né, a questão da preguiça, né, as pessoas, qualquer motivo, né, se chove um pouquinho já não vem ao culto, vou ver pelo YouTube, né, qualquer probleminha elas já não vêm, né, porque tem o comodismo de poder assistir em casa, mas, né, não dá para perder, porque é uma glória tão grande que vem na igreja, que, assim, é incomparável, né? Ontem, por exemplo, eu tive muitas aulas na faculdade e tive que fazer trabalho à noite, eu estava muito cansada. E eu tinha tudo para ir para casa,
né, para ver o culto em casa, mas eu pensei, não tem como eu ficar sem aquela glória de Deus que vai vir sobre a minha vida. E aí eu vi, mesmo cansada, com sono, eu pensei, eu não posso perder aquele derramamento do Espírito lá, porque o que aquilo vai trazer para a minha vida nos outros dias todos, vai reverberar nos outros dias da semana, né, é imperdível, né? Então, eu creio que essa consciência que as pessoas têm que ter. Né? O encontro, quando as pessoas têm um encontro, quando estão apaixonadas, né? E tem um encontro com... Elas fazem de tudo para ter um encontro com o amado delas, né? E é esse encontro com o nosso amado, né? Que acontece no templo, é algo que não dá para negociar, né? Então, é um tempo que nós estamos perdendo muito, né? O cristão está perdendo muito porque está achando que é algo que dá para negociar, né? É a mesma coisa, mas não é. Então, mais uma vez, né? Venha, vá na tua igreja, né? Não perca nenhum culto, nenhuma reunião, porque muito mais esse tempo que a gente está vivendo, que a gente percebe que está muito mais difícil manter a fé acesa, né? Essa chama acesa, né? Permanece no tempo, faz essa chama se acender a toda e qualquer aí, oportunidade que a tua igreja te der para que essa chama permaneça, né? Mais acesa. É o nosso chamado todos os dias aqui para o nosso povo, né? Não deixe de congregar. É isso Muito aí. bom. Verdade. Bom, o nosso tempo está acabando, né? Mas vamos dar... Quem dá algumas dicas aí, né? Fala quem dá algumas dicas aí para ajudar. Nós falamos muito dos problemas e falamos um pouco das soluções, né? Como, por exemplo, né? A pessoa se afastar, né? Um período, né? Das redes sociais, fazer um jejum de redes sociais, né? Muitas vezes, às vezes, desligar aquelas notificações, aquelas notificações, sabe, são um perigo. Você desliga, coloca as tuas redes sociais fora do teu celular, coloca no computador e só vai lá consultar de vez em quando. Evita de ficar muito preso, botar muita coisa, né? Porque quanto mais fácil o acesso e quanto mais repetitivo o acesso, mais viciado você vai ficando. Nós precisamos desenvolver mecanismos que nos protejam, né? Porque nós somos seres humanos, gente. A gente vicia nessas coisas. É simples, uma coisa simples. Eu fiz uma reunião só com homens semana passada e um dos critérios para participar da reunião era deixar o celular no altar. Foi deixar o celular no altar, né? Gente, foi maravilhoso. Teve um irmão que me falou assim, pastor, foi tão bom, porque a gente estava sem o celular na mão. Ele falou, eu percebi a diferença, né? Eu coloquei, esse foi um dos critérios, né? Era só homens, eu falei, confidencialidade é o que sair aqui fica aqui, e ninguém pode estar com o celular. Coloca o teu celular aqui no altar, depois você pega. E aí os homens colocaram o celular e ouviram a palavra. Então, algo simples, mas que fez um efeito, fez toda a diferença naquela reunião de homens, eu chamei homens DNO, homens que desistir não é a opção, né? Fez toda a diferença, sabe? Chega na igreja, deixa o celular no carro, entra na igreja sem o celular. É outro culto para a pessoa, sabia? Porque aquele bichinho na mão ali, ela fica tentada toda hora, ver se alguém mandou uma mensagem, tá vibrando. Desliga, né? Uma forma de fazer, desliga o WhatsApp por um tempo. Desliga. Desliga algumas coisas que ficam toda hora cutucando você. Desliga as notificações. Vai dormir com o celular. Dormir com o celular. Para o quarto, né, à noite, né? Isso é um problema, porque fica ali, nem percebe o tempo passando. Depois perde o sono, inclusive. Muita gente hoje com esse tipo de problema, né? Não consegue dormir. Mas carrega o celular, né? Complicado. Verdade. Aí faltam 30 segundos no final do programa. Quero deixar meu abraço, meu agradecimento a todos. Eu vi que a Maria Rodrigues aqui participou um monte, viu? Obrigado, viu, Maria? Né?
Os comentários importantes. Vamos finalizar no nosso canal no YouTube. Divulgue o nosso canal, tá, irmão? Né? Use a sua rede social para divulgar o programa Café com Maná no YouTube. Um abraço, shalom, gente. Um abraço a todos. Um abraço. Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Voltamos ao vivo no YouTube para finalizar aqui o programa Café com Maná. Interessantíssimo tema, muito importante mesmo, né? Quero agradecer novamente aqui a participação de todos. A Maria fez um comentário aqui interessante. Ela falou assim: há quanto tempo eu não ouvi a palavra analógico? Eu sou analógico, é verdade. Há quanto tempo? Ela fez um comentário bem interessante. Mas, gente, assim como experiência, né? Por exemplo, o nosso revisão de vidas é sem celular, né? E um culto para os homens, gente, foi algo assim intenso. Os homens se entregaram, né, de uma maneira diferente, e muitos vieram falar para mim. Foi justamente porque eles não ficaram com o celular na mão, se desligaram dos problemas, né? Tiveram que parar de sentir o problema vibrando na mão, a curiosidade, que atiça a curiosidade toda vez que vibra ou toca ou cai uma mensagem. E foi muito diferente, porque a grande maioria dos cultos, no culto, fica olhando o WhatsApp, olhando o resultado do jogo, né? Fica ali vendo, ouvindo o culto, mas vendo quanto é que está o jogo, né? Na hora de uma palavra. Então, como cortou esse momento, foi algo, para muitos, muito mais forte, né? Muito mais forte. É isso. Ok, né? Muito bom, viu, gente? Muito bom mesmo. Bispa Jussara, sempre bem-vinda. Muito obrigada. Trazendo alegria, né? Estou trazendo muito as cores aqui, ó. A águia ali no fundo, tá vendo? Qualquer dia, bicho, vamos fazer uma exposição aí dos seus quadros no nosso canal. Vou trazer as telas aqui, fazer uma análise daí das telas. Isso. Fazer uma cura da alma através das telas. Essa bispa aí, gente, você não conhece, ela pinta, ela canta, ela toca, tem piano, toca, desenha. Nossa, minha filha, quando vai lá, quer ficar desenhando. A Giovana faz crochê, cara, faz tricô, aí a bispa também faz. Ela ama essa diversidade. Da mesma tribo, né? A tribo das artistas, eu e a Giovana. Isso, desenha. Ela me faz comprar um monte de caneta para ela de desenho, né? E fica desenhando. É uma das expressões, né? O meu sonho é colocar uma tela aqui no culto e ficar pintando na hora do louvor. É lindo isso, né? Tem igreja que faz é uma forma de louvar, né? De adorar com a arte. Isso, tem um salmo que fala, né? O quadro do bispo João, acho que é uma águia, deve ter sido a bispa, né? Sim. É isso, lá. Estou vendo aqui. É uma águia, né? É uma águia. Então, tem que fazer. Coloca numa parede todos os quadros e um dia a gente fala sobre a arte, né? Vamos falar sobre a arte. Tá bom, meninos? Eu preciso ir lá. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Um abraço aí, Denis. Um abraço. Vamos falar logo. Tchau, gente. Deus abençoe. Tchau.